Olá, vamos resolver aqui o exercício 3 da página 47 da parte de teoria, mais referente à parte laboratória. É uma questão das questões de laboratório. Pergunta o seguinte: o resultante das forças que atuam no anel é nulo. O anel é esse camarada aqui. Determina a direção, o sentido e a intensidade da força F3. Resumindo, ele quer encontrar o valor de F3 e θ3. Para isso, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos decompor esse vetor F2 na direção de x, então eu vou chamar F2x, e decompor na direção de y, que eu vou chamar de F2y. Bem, para isso aqui estar em equilíbrio, ou seja, para a resultante ser nula, o somatório de todas as forças tem que ser igual a zero. Corresponde a dizer que o somatório de todas as forças em y e o somatório de todas as forças em x é igual a zero. Bem, se você olhar no eixo x, eu tenho a força F2x para a esquerda e a força F1 para a direita. Portanto, se as duas forças forem iguais, na direção x vai dar zero. Nós vamos perceber que as duas não são iguais. O que eu vou fazer? Ele deu um ângulo θ2 de 160 graus. Ao invés de usar θ2, eu vou usar esse θ aqui, ó, que é 20 graus. Por que 20 graus? 160 para 180 faltam 20. Por que eu vou usar esse ângulo? Eu vou usar esse ângulo porque eu vou escrever F2x em função daquele ângulo, que vai ser F2 vezes o cosseno de 20. E o F2y vai ser o F2 vezes seno do ângulo cosseno de 20. Tá. Tá vendo que F2 vezes cosseno de 20 é 400 vezes cosseno de 20 é 375. Então esse camarada aqui, 375,8 newtons. O F2y é igual a 400 vezes seno de 20. 136,8. Bem, de cá a gente já viu uma coisa. Para estar em equilíbrio, só com essas duas forças, F2x tinha que ser igual a F1. Se F1 vale 300 e F2x vale 375, significa que eu tenho que ter mais uma força na direção x que falta para completar os 375. O que me denota o seguinte: aqui o vetor F3 ele tem que estar no quarto quadrante. Isso eu já sei. Porque se ele estiver no quarto quadrante, o F3, ele vai ter uma componente x, que eu vou chamar de F3x, e ele vai ter uma componente y, que eu vou chamar de F3y. Bem, o que vai acontecer? O somatório de todas as forças tem que ser iguais a zero. Logo, F1 mais F3x tem que ser igual a F2x. F1 é 300 mais F3x, isso é igual a 375,8. O que dá para F3? 75,8. Mas F3 é um vetor no quarto quadrante e eu vou medir um ângulo, só mudar a cor aqui, a partir do primeiro quadrante até o vetor F3. Só que eu não vou usar esse vetor, eu vou usar esse aqui, desculpa, eu não vou usar esse ângulo, eu vou usar esse aqui, ó. Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ3'. Então F3 na verdade é F3 vezes o cosseno de θ3', que é igual a 75,8.
Eu usei esse ângulo aqui para escrever o x em função do cosseno e o y em função do seno, certo? A mesma coisa vai ocorrer na direção de y, porque na direção de y eu tenho um vetor para cima, que é o f2y, e tem um vetor para baixo, que é o f3y, e eles têm que ser iguais para a resultante ser nulo. Então f2y, eu encontrei ali embaixo, é 136,8. E o f3y, f3 vezes o seno de θ3 linha. Bem, eu ponho esse valor e esse agora. Lembrando que a tangente de um ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, ou é igual seno desse ângulo dividido por cosseno desse ângulo, eu vou dividir isso por isso. Então eu vou ter, só mudar a cor novamente, vamos escrever agora de azul. Então eu vou dividir F3 vezes seno de θ3', que é igual a 136,8 dividido por F3 cosseno de θ3', que é igual a 75,8. Se eu dividir essas duas expressões, F3 e F3 cancelam. Isso sobre isso é a tangente do ângulo, que é igual a 136,8 dividido por 75,8 vai dar 1,8. Então, que absurdo, você vai na sua calculadora aí e procura o ângulo 3 uma tangente inversa ou tangente elevada a menos 1 de 1,8. Você vai encontrar que o ângulo θ3' é igual a tangente 61 graus. 61,0 alguma coisa aqui, vai ser 61 graus. Beleza. Agora falta encontrar aqui o valor de F3. Você pode ir qualquer dessas expressões, ou nessa, ficou simples. Né? F3 é igual a 136,8 dividido pelo seno de 61. Então, F3 é igual a 136,8 dividido pelo seno de 61. Então, vai dar aproximadamente 156,4 newtons. Beleza? Então, falou. Estudar, hein, cabeção?